Senhor amado, abençoa, Senhor, os teus filhos que agora estão com a caneta e o papel na mão e a Bíblia e o coração abertos para ouvir a tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa e nos dá graça para que nós possamos, Senhor, ministrar a palavra e que chegue até o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto. Romanos capítulo 5, especialmente a partir do versículo 12, que diz assim, capítulo 5, versículo 12. De Romanos 5, verso 12 em diante, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram também. Esse texto, hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito sério mesmo, a respeito da amartiologia, que é o estudo, um tratado sobre o pecado. O pecado vem de amartia, a palavra grega. Mas é um assunto pouco falado, um assunto pouco conversado e hoje em dia pouco pregado. E quando nós pregamos muitas vezes, ou ouvimos outros pregar, muitas vezes a gente sente necessidade de tratar mais deste assunto, que é um assunto muito sério hoje em dia. O povo evangélico precisa ouvir falar do evangelho da salvação e a maioria precisa ter conhecimento a respeito do novo nascimento, porque a maioria é resultante de filhos de pais cristãos que nunca tiveram a oportunidade de nem receber o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Chegamos a um tempo em que nós temos que pregar o Evangelho de novo para os próprios evangélicos. Veja só que coisa. Por quê? Porque durante os últimos 20 anos, a Igreja Evangélica Brasileira caiu, se esparramou na mão de charlatões, de pregadores que pregaram somente na área econômica, na área financeira, que eu sempre digo que é errado, eu sempre falo da área econômica, e fazendo campanhas e atrás de campanhas com o objetivo de levantar fundos para poder, de alguma forma, levar o povo a se despertar na área econômica, mas se esqueceram de muitas áreas, como da área da família. 4 ou 5 pregadores do Brasil falando sobre isso, tratando sobre isso. A maioria sempre buscando os seus próprios interesses. Então, o povo ficou sem saber, sem conhecer verdadeiramente a respeito do que é o pecado em si, o pecado. Para começar, o pecado é o desequilíbrio dos instintos do homem. Os instintos que estão ligados à alma e ao corpo, os instintos, e os sentidos que estão ligados ao corpo. Os 5 sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, os 5 sentidos estão diretamente ligados à natureza fisiológica, à natureza física do homem, à natureza biológica, né, do ponto de vista geral falando. Então, nós temos 5 sentidos para o corpo e temos os 6 instintos para a alma com o corpo. Não a alma sem o corpo, ela está sempre, quando ela está ligada ao corpo, sempre nós estamos vivendo. Estamos vivos, andando, ativos, caminhando, porque nós estamos vivos de uma forma visível na face da terra. Estamos vivos, podemos emitir sons, podemos levantar peso, podemos caminhar, podemos tocar, porque o nosso corpo, nosso ser sensorial, né? Também o nosso ser sensorial e psicológico, quer dizer, a nossa alma e o nosso corpo estão juntos no mesmo lugar e o nosso espírito está sobre todos eles. Então nós estamos com o nosso ser completo, vivos, ativos na terra.
E nessas condições nós precisamos entender qual é verdadeiramente a forma que nós podemos agradar a Deus, obedecê-lo e caminhar. Portanto, é importante esta aula, ela é uma aula que vai tirar muitas dúvidas da sua mente e você vai ser muito abençoado. Antes de entrar a respeito desse texto que nós acabamos de ler, porque ele fala que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, então o pecado invadiu, o pecado entrou no mundo. O pecado não se originou no Éden, o pecado foi uma invasão na criação de Deus. Então o pecado entrou no mundo. Então, nós falamos que o pecado de Adão é original. Ora, se o pecado entrou no mundo e Adão começou a viver no Éden, então o pecado é mais antigo que o próprio homem em si. Então, se o pecado de Adão é original e o pecado entrou no mundo, então aqui é uma contradição, há uma contradição. Então, nós temos que estudar e ver realmente o que é pecado original, o que é pecado hereditário, né? E todas essas palavras que estão ligadas a tudo isso. Então aqui nós vemos que é uma invasão no mundo, verso 12. E também diz, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então se estabeleceu muitas doutrinas sobre isso e eu queria ir direto ao assunto, queria que você notassem aí. Essa questão é muito importante, muito importante. Eu queria que vocês vissem comigo esse ponto, é muito importante. Aqui, deixa eu pegar aqui meus pincéis que eu esqueci de pegar. Onde eu coloquei? Você consegue pegar aqui para mim, Nath, que ficou ali embaixo? Eu gosto sempre de fazer as anotações, gosto sempre de estar mostrando para vocês no quadro, mas a Nete está pegando aqui para mim. Muito obrigado. Vamos lá. Nós temos aqui, vamos então observar aqui esse quadro. Eu estou no 5.2, acompanhe comigo. Adão. Então nós temos o pecado. Deixa eu colocar aqui em letra maior. E nós temos a morte. Então, o pecado entrou no mundo e para todos nós, veja só, o que passou para todos nós foi a morte. O texto está dizendo que a morte passou, a morte passou. Não diz que o pecado passou, não, o pecado não passou. O pecado não passou. Passou para nós foi a condenação. A condenação passou. O pecado não passou. O que passou foi a condenação. Queria que vocês anotassem aí, é muito importante, muitíssimo importante mesmo.